A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Nessa manhã maravilhosa que Deus nos deu. Às vezes a gente olha para o tempo e diz assim, está nublado, está chovendo, está isso, amanhã não é boa. Só o fato de nós estarmos vivos, nós já saímos na frente de mais de 2 milhões de pessoas que não acordaram nessa manhã. Já pensou nisso? Você está na frente de muita gente que queria estar curtindo um dia frio, chuvoso em algum lugar, mas infelizmente a vida dessa pessoa findou-se. E a Bíblia também diz que a razão pela qual nós estamos vivos, olha que coisa linda, é porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã na nossa vida. É um presente de Deus, não é? Então agora eu vou te perguntar um bom dia de novo, porque agora você tem uma noção de presente. Bom dia! Bom dia. Isso. Muito bem, irmãos, terça-feira agora, dia 31, não é? Depois de amanhã, nós comemoramos as igrejas reformadas, aliás, todas as igrejas do mundo, as igrejas evangélicas, mas principalmente aquelas que são de uma linha reformada, comemoram o que nós chamamos do aniversário da Reforma Protestante, que aconteceu no dia 31, aliás, ela não aconteceu, mas as teses de Martinho Lutero foram pregadas na Catedral de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. Então são 500 anos da Reforma. A reforma, os dois nomes são bem apropriados. Reforma, porque era algo que precisava mudar. É como você olha para a sua casa e diz assim, eu preciso reformar os móveis dessa sala. Está feio, estão velhos, já enjoei da cara deles. Não, a reforma não foi algo assim, está velho, está feio. Não, a reforma foi porque havia aberrações na interpretação das Escrituras Sagradas. Por séculos, a forma com que as pessoas viviam o cristianismo imposto pela Igreja Católica Romana pesava de uma forma tão grande sobre as pessoas e os abusos da autoridade. E aqui quem for católico romano que está frequentando com a gente hoje, entenda que isso é história. Isso não é a interpretação de um pastor evangélico, é a história. Havia diversos abusos, diversos e imensos abusos que culminou com a determinação de um papa de que o perdão dos pecados viria a preço de pagamento. Aquilo que nós conhecemos na história como a venda das indulgências. Um padre chamado Tetzel viajava por toda a Europa, conhecida da época, e aquelas pessoas que pagavam, tinha uma frase em latim que ele dizia que quando a moeda batesse no fundo do balde, deixa eu colocar assim, que ela fizesse aquele barulho, com este som, os seus pecados seriam perdoados. Agora, se você estudou história, você sabe que aquela época era a época que nós chamamos do feudalismo. Estava acabando o feudalismo, aquele controle das classes dominantes, da elite sobre os pobres. Então, uns tinham demais, outros não tinham nada. Não era que havia uma desigualdade social como nós vemos hoje no Brasil, que a classe alta, aliás, hoje no Brasil não é classe mais assim alta, né? É A, B, C, D, E, F, algumas outras para baixos aí que nós nem sabemos. Não, naquela época era rico e pobre. E o pobre era pobre. Pobre no sentido de maré descer, de não ter nada. E o rico era abastado, dominante, enfim. Com esses movimentos, e quando viram isso, principalmente a venda das indulgências, um padre, porque não começou em uma igreja, algumas pessoas dizem assim, a reforma foi fruto de um movimento como nós temos hoje, evangélico. Não existia isso, existia uma igreja dominante, a igreja do Estado. Um padre, ao ver isto, claro, já havia os movimentos que nós chamamos de pré-reforma, com a vida de Wycliffe, com Hus, com Savonarola, enfim, aqueles que foram martirizados por dizer, está errado, esse abuso da religião está errado. E eles foram, literalmente, 2 foram queimados, um foi enforcado e eles não ficaram satisfeitos de tê-lo enforcado, ainda queimaram ele depois de enforcar, para que não ficasse nem cinzas, nem vestígio. Nesse ambiente, Martinho Lutero um dia abre a Bíblia, vai ler a carta de Romanos e entende que salvação não podia ser por dinheiro. Salvação era pela graça de Deus exercida em Cristo Jesus. E ele escreve um tratado que nós conhecemos como as 95 teses e fixa essas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, onde ele era pároco. E aí o resto é história, vira aquela perseguição, né? Ele é perseguido pela Igreja Católica Romana, enfim, mas dali nasce esse movimento que hoje nós somos origem, a Reforma. E por que ela é protestante?
porque houve um concílio, aquilo que nós chamamos de dieta, não é essa de você perder uns quilinhos, é um concílio, um documento que é elaborado através de uma reunião, e neste concílio, pessoas se levantaram e disseram, nós protestamos. Pronto, acabou, virou a reforma protestante. Não, literalmente, irmãos. É por causa de um posicionamento contrário, um posicionamento de protesto que virou a reforma protestante. Quando eu me converti, eu tinha 13 anos de idade, e alguém me disse assim, você agora vai na igreja dos protestantes? Era assim que a gente chamava, o título era muito conhecido assim, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Hoje o movimento evangélico ficou uma coisa assim muito, né? Mas eu acho que é muito importante, talvez, quantos de vocês aqui não conheciam nada do que eu falei, ou conheciam muito pouquinho? Levanta a mão só para eu ter ideia. Aí, tá vendo? É muito importante que vocês saibam a origem da nossa fé. E eu vou falar isso porque o texto que eu vou pregar hoje, o que eu quero compartilhar com vocês, enquanto eu escrevia, foi muito influenciado por pensar na reforma protestante. 5 teses, 5 pontos marcaram a reforma protestante. Se tornaram os pilares da reforma. Se você fizer uma pesquisa no Google, tipo, quais são os pilares da reforma protestante, vão aparecer essas 5 frases que foram cunhadas no latim, mas que têm o mesmo significado em português, é fácil de vocês entenderem, que mostra o que é que os reformadores pensavam da fé cristã. Então, vou pedir para colocar lá na tela para vocês, se eu não falar na mesma ordem, vocês encontrem lá. O primeiro é soli deo gloria, toda a glória a... Não, gente, está fraco. Toda a glória a Deus. Toda a glória não é para homem nenhum, a glória não é para instituição nenhuma, só Deus é merecedor de receber toda a honra, toda a glória, porque Ele é o único e verdadeiro Deus, não é? Solos Cristo, somente Jesus, e essa foi uma grande afronta à igreja da época, e que eu imagino ser uma grande afronta aos propósitos e às propostas religiosas que nós temos hoje. Não tem sacrifício corporal, não tem sacrifício de dinheiro, não tem sacrifício nenhum. Não há nada dado entre Deus e os homens pelo qual uma pessoa possa mencionar para ser salvo, a não ser o nome de Jesus. É somente Cristo, o Deus encarnado, o Filho de Deus que veio ao mundo para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos numa qualidade que é chamada de abundante. Então só a Deus a glória, só Cristo. O outro, sola fide, somente a fé, não é por nada, não é por nenhum intermédio de manipulação humana, é a fé em Cristo Jesus, pela graça sois salvos, diz a carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, mediante, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, então até a capacidade de crer não parte de mim, e nem de você. E nós vivemos, ainda bem que eu ouvi um amém, né? Porque nós vivemos em uma sociedade tão egocêntrica, tão humanizada, que tem gente que diz assim, não, eu criei, por que quis crer? Mas que capacidade um morto tem de fazer algo por si? O que pode um morto fazer por você? Nada. A Bíblia diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, Ele, Deus, vos deu vida, juntamente com Cristo Jesus, e aí vem o texto. Ou seja, para eu crer, a habilitação de crer me foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Ele veio em minha direção primeiro. E Ele me tocou para que eu pudesse, então, morto como eu estava nos meus pecados, dominado pelo príncipe dessa época, pudesse reagir a esse chamado. Então, ninguém se converteu. Você foi convertido pelo amor de Deus. Amém, queridos? Então, só a fé. Ora, consequentemente, só a graça. Sola gratia, é o outro que aparece, o outro pilar, é graça de Deus, não é mérito humano, não tem número de frequência em culto, não tem quantidade de dinheiro, não tem trabalho que você faz, não tem penitências que você paga, nada, é graça, e graça significa favor imerecido. Eu não merecia, desculpa te ser portador de má notícia para você, aliás, eu acho que é uma excelente notícia, você não merecia. Deus gratuitamente nos ofereceu redenção e salvação em Cristo Jesus. E a última, que eu acho que
torna-se, juntamente com as outras 4, uma extrema necessidade hoje, não é música evangélica, irmãos. Não é palavra de pastor. Não é livro de autoajuda. Não é livro escrito por escritor nenhum. É somente, está lá no texto para vocês? Não. Sola Scriptura. Somente a Escritura. É claro que naquela época era um contraste à palavra do Papa, que tinha a voz de Deus na terra. Então foi por isso que ele disse, não é a voz do Papa, é a palavra de Deus. Mas hoje nós poderíamos dizer, não é a voz do pregador que você gosta. Não é a voz do cara que você ouve na internet. Não é a voz do livro que você lê. É a voz de Deus expressa nas Escrituras sagradas e somente isso. Aquilo que não partir total e absolutamente das Escrituras sagradas, não pode ser a norma de regra, de fé e de prática da comunidade cristã. Amém? Então esse é o arcabouço, esse é o pensamento, esse é o pano de fundo, quando eu preparei a mensagem para vocês. Por quê? Eu percebo que, é claro, a hora que eu falar, você vai falar, pastor, isso é muito simplista. Você sabe por que Jesus veio ao mundo? Eu sei que você pode dizer, pastor, o que é isso? Quem não sabe? Tá, mas eu não estou perguntando se você sabe como quem sabe a história da religião. Porque nem se como a história da religião, não sei se todos vocês aqui sabem. Mas vamos partir do pressuposto que você saiba. Eu não estou me referindo se você sabe como a história diz que foi. Eu não estou te perguntando se você sabe por que Jesus veio ao mundo de acordo com os dogmas de fé da denominação que você segue. Eu não estou te perguntando se você sabe por que Jesus veio ao mundo de acordo com a formatação de uma religião que você segue, no nosso caso chamada cristã, com as suas diversas manifestações nos segmentos evangélicos que nós temos. Não é isso que eu estou perguntando. Porque isso aí você vai me dizer se você sabe. E talvez saiba mesmo. O caso é que eu quero te saber se você sabe no sentido de que Jesus veio ao mundo com uma missão. É se você sabe qual é essa missão. Então eu quero imaginar, eu não vou nem imaginar, eu vou dizer que alguns aqui não saibam. A extensão desse alguns eu não sei, mas que alguns aqui não saibam, então vocês me permitam explicar nessa manhã para vocês por que Jesus veio ao mundo. Primeiro nós precisamos conhecer o drama da história humana. Deus criou o mundo, Deus criou o homem e a mulher para ter absoluta e total comunhão com a sua criatura, com o homem e com a mulher. Diz a Bíblia que o ambiente do Éden, presta atenção, queridos, hoje você não distraia por nada aqui nessa igreja, em nome de Jesus, porque eu queria que isso entrasse no seu coração. Deus criou o Éden aliás, o ambiente experimentado no Éden é o ambiente que nós experimentaremos novamente com o Senhor. Ali havia harmonia perfeita entre Criador e criatura, paz, beleza, shalom. O shalom de Deus estava... Shalom não é a palavra que a gente fala paz do Senhor. Shalom é uma coisa muito expressiva. Shalom é a percepção de que a presença de Deus ganha todos os cantos da nossa existência e cria onde nós estamos um ambiente que representa os conceitos do céu. Então ali no jardim era daquela maneira. O Senhor vinha a estar com a sua criatura, mas tem ali atrás para vocês uma cena, eu imagino, a serpente. Diz a Bíblia que a mais sagaz das criaturas vem e seduz a mulher. E seduz numa área que até hoje continua o calcanhar de Aquiles de todo cristão. A serpente diz assim, o que foi que Deus disse sobre... que vocês não podem comer de nada aqui, não é verdade? Estou parafraseando o texto para vocês, daqui a pouco a gente vai ler. E aí ela diz assim, não, ele não falou que não era de tudo, não. Ele disse que a gente, aliás, podia comer de tudo, quase de tudo. Com exceção daquela árvore ali, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela nós não poderíamos tocar, nela nós não poderíamos nos aproximar, e do seu fruto nós não poderíamos provar. Aí a serpente diz assim, mas você sabe por que ele disse isso? Você sabe qual é a razão por trás da proibição? Não, disse Eva, é porque a hora que você comer, você fica igual a ele. Conhecedor tanto do bem quanto do mal. E ele quer privar vocês de terem este conhecimento. E ele seduz, a serpente seduz Eva, que daí seduz o seu marido, a comerem daquele fruto, e cria naquele momento uma separação entre Deus e os homens, porque o pecado entra. Primeira coisa que ele se percebe é que eles estavam nus, diz o texto sagrado.
Ora, eles estavam nus desde o primeiro dia, como é que ninguém notou que o outro estava pelado? O ponto é que o olhar não tinha a percepção, nós nem conseguimos entender o que é isso, porque nenhum de nós aqui é isento, nenhum de nós aqui é limpo, não nasceu ninguém mais limpo do pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci em pecado, não que o ato sexual seja pecado, é o pecado que passa de geração em geração por causa dos primeiros pais que pecaram, é o legado. Então nós não conseguimos entender o que é olhar para alguém nu, seja para admiração ou para espanto, mas você não sabe. Você imaginou, você vê uma pessoa nu? Nós não temos esse filtro mais, não existe. Só que lá existia, a ponto de que eles não percebiam a nudez de um do outro, no sentido que eu estou tentando colocar aqui. Está dando para vocês entenderem? Só que na hora que entra o pecado, a primeira coisa que ele fala, você está nu. Ô, mas quem foi que te avisou que eu estava nu? Estão me percebendo? De onde é que vê isso? É o diálogo de Deus com o ser humano, com a sua criatura, e por causa desse ato, por causa dessa sedução, por causa dessa proposta que a serpente fez de relativização do pecado, Adão e Eva cometem esse pecado, são separados de Deus, gera-se o primeiro ato de desobediência. Guarda essa palavra porque eu vou voltar nela depois. Gera-se o primeiro ato de desobediência, com esse ato de desobediência vem o pecado, e com o pecado vem a morte. A morte. Não essa morte só de nós descermos à sepultura um dia, a morte da separação eterna de Deus. Então esse é o drama, é o início do drama da história humana. Mas lá naquele ambiente, agora se você tiver a sua Bíblia e puder acompanhar comigo, acho que nós teremos o texto na tela, no Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo que começa, no primeiro versículo até o versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, colocaram uma maçã, gente, não era maçã. Aliás, porque dizem que a maçã é sedutora. Eu nunca olhei para uma maçã e fiquei seduzido. Mas dizem que é sedutora, dizem que é, entendeu? Isso. Que fruta que é, nós não sabemos, podia ser uma jaca. Aqui na igreja tinha uma pessoa que gosta demais de jaca. Falou: pastor, será que aquela árvore do jardim não podia ser jaca? Eu falei: podia. Mas será que lá tinha jaca? Eu não sei, podia ser uma pinha, uma ata, uma fruta conde, sei lá, podia ser mamão, que é a minha fruta predileta, podia ser jabuticaba, não sei que fruta que era uma fruta, podia ser uma tâmara, que é a fruta mais própria lá da região de onde nós estamos falando. Então não pensa que é uma maçã, seja a fruta que for, o problema é que eles foram seduzidos. Notem, eles não foram seduzidos pela fruta. Notem, eles não foram seduzidos pela fruta. Eles foram seduzidos pela voz da serpente, que simplesmente fez com que o olhar deles para a fruta se tornasse um olhar diferenciado. Aquela fruta estava lá, gente, todo dia. Quantas vezes eles passaram para lá e para cá, debaixo daquele pé de fruta, nós não sabemos. Mas é certo de que eles conheciam, porque Eva deu o relatório da árvore. Não, ele falou que a gente podia comer, mas tem aquela lá, ó. Aquela lá não é não. Então ela sabia, ela já tinha visto. O que fez mudar o olhar deles para a fruta em questão foi a sedução da serpente. É exatamente o que acontece comigo e com você até hoje no pecado. Não é o olhar, é a sedução, não é o que vem no ouvido. E como ela cedeu àquela voz, e é por isso que no Novo Testamento diz que o pecado, nós somos atraídos pela cobiça, uma vez que essa cobiça ganha a nossa atenção, nós somos atraídos, cometemos o pecado, e o pecado gera a morte. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, notem como é que a ganância vai entrando no coração do ser humano, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, que comeu também.
os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então ajuntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aí eu vou pular para o versículo de número 9 agora, me acompanhe até o 15, por favor. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Porque Deus vinha na virada do dia falar com a sua criação. E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo. Outra coisa que só entrou depois do pecado, o medo. Não havia isso antes. Deus vinha, estava com o homem, era um ambiente. Agora você vai percebendo quais são as consequências do pecado na nossa vida. Por que que a restauração psicológica, emocional nossa hoje, necessita tanto de um conhecimento melhor de Deus? E eu não estou aqui desprezando o fato de que há pessoas que têm distúrbios que precisam ser tratados, assim como precisa ser tratado quem tem uma pressão alta, não é isso que eu estou dizendo. Mas esse ambiente da presença de Deus, ele refuta o medo. Nós temos casas hoje assoladas pela angústia, nós temos lares desesperados pelo medo, nós temos famílias que estão vivendo literalmente, irmãos, um inferno e pertencendo a uma igreja evangélica. Ele respondeu, ouvi os teus passos, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me desse por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Prestem atenção no versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Veja o que Deus está dizendo, anunciando ali no jardim do Éden, a redenção que viria nesses 5 pontos que nós descrevemos. Que haveria o descendente de uma mulher, Maria, haveria um que seria ferido no calcanhar. Jesus Cristo foi morto e crucificado por nós, mas ele esmagaria a cabeça da serpente, porque o nosso Senhor vive e reina para sempre. Amém, irmãos? Louvado seja o nome dele. Satanás trouxe a morte. Deus anuncia em Jesus a vida. Satanás trouxe a prisão. Deus anuncia em Jesus a liberdade. Satanás trouxe o aprisionamento. Deus anuncia em Jesus que nós somos capazes de não mais pender para os desejos do pecado e sermos por ele seduzidos e fazermos e cometermos atos de destruição. Por quê? Tem um versículo em João, no capítulo 3, não sei se você já percebeu esse versículo de número 8, a parte B, diz mais ou menos assim, pois foi para isto que Cristo se manifestou. Pois você lê lá, João 3, 1 de João 3, 8, a parte final. Pois foi para isto mesmo que Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Jesus veio ao mundo para destruir as obras de Satanás. Jesus veio ao mundo para dar termo, para dar cabo, para quebrar, para cortar os laços da prisão criada por Satanás. Jesus veio ao mundo para bater uma linha divisória, para dizer chega, não será mais assim. Por quê? Porque nós estávamos e éramos escravos. Por quê? Porque a semente ficou lá no jardim do Éden. Eu não sei se vocês repararam na imagem ali atrás, de um lado, 2 anjos, uma espada em chamas que ficava assim protegendo a entrada do jardim. O homem foi expulso. Sobre ele e sobre a mulher pesaram algumas condenações de Deus. A mulher, em meio da dor, teria os seus filhos, né? E aquelas que tiveram filho aqui sabem dessa dor, que se fôssemos nós homens, nos tiraríamos aquilo de letra. Eu falo que se homem fosse dar a luz, gente, era coisa de 2 minutos, está resolvido. Mas como são vocês, mulher, fica aí nessa gemeção, não sei quanto tempo. Ah, estou morrendo não, só está nascendo alguém, está morrendo. Mas tudo bem, foi assim. E isso é para aprender, porque foi vocês que deram da fruta, nós estávamos lá quietinhos. Então, é lógico, dá mais dor a vocês do que a nós.
É claro, né? Até pediu o que eu estava falando. Vai mexer com as mulheres, né? Mas Deus dá condenações, eu lembrei que a mulher teria dor, né, que o homem teria que laborear agora para o seu... Não que o homem fosse um preguiçoso no jardim, mas que agora do fruto do seu suor ele comeria. A terra começa a produzir o que ela não produzia antes. Irmãos, o pecado destrói. Você está percebendo? O pecado destrói toda a construção de Deus na nossa história, na vida dos outros. Da onde que Eva imaginou, assim, eu vou comer dessa fruta? E a terra vai sofrer as consequências da minha ação. A terra começa a produzir cardos, abrolhos, espinhos. A terra que só produzia o que era bom, a terra que só gerava o que era prazeroso aos olhos. O pecado destrói a nossa vida. O pecado destrói a vida de quem amamos. O pecado destrói a vida das pessoas que tinham alguma admiração por nós. O pecado gera doenças. Eu cuido de pessoas hoje, totalmente adoecidas, e o meu coração fica partido por ver o fruto do pecado na vida de alguém lá atrás. Que essa pessoa não foi capaz de prever o limite da destruição causada pela sua ação egoísta. Pecado não é brincadeira, pecado não é dizer assim, pequei. Pecado deixa rastro, pecado fere, e é isso que a Bíblia está mostrando, essa semente ficou, e por causa dela eu e você nos tornamos escravos. Perdemos o direito de fazer só o que era certo. Aliás, hoje, em nós, em mim e em você, tem um monstro aí dentro de nós, querido. Você já assistiu aquele filme Alien? Não gosto daquele filme, porque tem monstro saindo pela boca dos outros, aquele negócio, mas aquela cena assim, en passant, quando você está zapeando, nós temos um monstro dentro de nós. E aquele Alien já deve ter uns 500 filmes aqui. Tem o Alien Nascimento, o Alien Morte, o Alien Resurrection, o Alien neto do alienzinho que veio. A Sigourney Weaver era moça quando fez o primeiro filme, agora está velha, com 70 e tantos anos de idade. Fazendo o sequel do Alien. Nós temos um monstro dentro de nós, irmãos. Monstro. Que a única coisa que amordaça esse monstro, presta atenção, é a palavra de Deus em nós. É o Espírito de Deus, essa semente monstruosa, nós só vamos nos livrar dela quando nós tivermos os nossos corpos transformados. Quando nós morremos e ressuscitarmos para a honra e glória de Deus Pai, aí nós não teremos mais essa semente. Mas hoje não existe um ser sobre a terra que não seja portador dessa semente. Escravos. Romanos 3:23, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Perdemos aquela relação com Deus. Veja o que diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pecamos por descendência, nascemos em pecado. Mas louvado seja o Senhor, que naquele anúncio também estava o anúncio de que essa semente, embora continue a viver em mim e em você, ela pode ser cada dia mais mortificada no seu crescimento e nos frutos que ela produz na nossa vida. Agora você começa a entender a Bíblia, por isso que Paulo diz o seguinte, irmãos, porque o fruto, o pendor da carne, são estas coisas aqui, olha, avareza, imundície, feitiçaria, toda forma de pecado da sexualidade e outras, mas o fruto do Espírito e ele cita os frutos do Espírito e diz assim, de acordo para o lado que você pender, serão as suas práticas. Porque a natureza está aí dentro de você. A minha e a sua função é em Cristo Jesus, pelo poder do trabalho, pelo poder do Espírito Santo e o seu trabalho na nossa vida, mortificar a natureza pecaminosa, para que a natureza de Cristo, que também habita em nós, possa florescer. Está fazendo sentido para você, querido? Então, é assim que o pecado foi entrando, essa semente estava aí. Com o pecado, nós perdemos a capacidade disso para você guardar a palavra desobediência, que foi o pecado. O pecado. Irmãos, todo pecado. E eu sei que há alguns teólogos que inclusive assistem o nosso culto online e que podem discordar de mim, não tem problema, isso não é Bíblia.
minha percepção da teologia bíblica. Todo pecado só tem origem em uma palavra. Nos anos que eu estudei a palavra de Deus, não consigo encontrar outra. Desobediência. Não existe outra. Desobediência. Por isso, um dos trabalhos que Cristo veio realizar, porque lembra, 1 João 3:8, parte B, para isso Cristo se manifestou, ou o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Eu estava inabilitado, incapacitado de obedecer por causa da sedução e da força do pecado na minha vida. Com o surgimento de Cristo na minha história, com a revelação de Deus em Cristo Jesus na minha vida, o que Ele me concede? A habilidade de agora obedecer. Quando eu peco, é porque eu me recusei a obedecer. Quando eu peco, é porque eu escuto a voz da serpente que me seduz para algo que era tão comum no meu dia a dia e que agora toma uma projeção toda especial, toda única, toda diferente. E eu digo assim, não consigo resistir isso. Mas como que você não consegue se era resistível todos os dias anteriormente? Todo pecado é a desobediência, quando o Espírito de Deus diz, não é assim que se faz. E você ouve uma outra voz e fala assim, não é assim, porque ele não está levando em consideração o seu desejo. Não é assim, porque ele não quer o seu bem. Não é assim, porque ele não sente o que você sente. Nós somos seduzidos novamente pela serpente, que hoje não é mais um animal selvático. É uma consciência corrompida pelo pecado que está dentro de mim, de você, e que se encarrega de fazer o trabalho perfeitamente. E todas as vezes que eu e você cedemos, nós reproduzimos a cena do Jardim do Éden. Todas as vezes que nós cedemos, nós reproduzimos aquela cena. Mas em Cristo Jesus, nós fomos habilitados novamente pelo poder do Espírito Santo de Deus a obedecer. Por que muitos lares têm a aparência, como eu disse aqui para vocês, de um inferno? Por que muitas congregações têm as propostas, embora sendo uma igreja, propostas demoníacas? Por que relacionamentos de amigos? Por que ambientes que deveriam ser fraternos tomam uma outra postura, uma outra face? É porque nós não temos um grupo de pessoas dispostos a obedecer. Quando você diz, não, minhas... E não tem problema dizer, gente. Não tem problema nenhum você dizer, meu desejo era fazer isso. Esses dias para trás eu falei no programa de rádio, que às vezes você está num lugar, chega uma pessoa tão bruta, não sei se isso já aconteceu com você, tão agressiva, tão violenta, que você dá vontade de voar no pescoço da pessoa, não dá não? Aí alguém falou, nossa pastor, não pode ter essa vontade não. Eu falei, não pode só se você estiver morto. Só se você estiver morto. Ter a vontade não quer dizer que você vai fazer isso. Vou te contar um caso. Eu estava em Fortaleza uma vez, fui pregar em uma igreja, e fui com a Ana num daqueles botequinhos de praia, porque o pastor queria levar a gente para comer um peixe que os jangadeiros chegavam com ele fresco, para dar água na boca aí de vocês que gostam de peixe. Fico comendo, se tem congelado de 15 dias aí, fresquinho. Chegando, você escolhia lá no jangadeiro, falava, quero comer esse aqui, o jangadeiro fazia para você. Sentamos assim, num lugar muito simples, mas é realmente um peixe maravilhoso. E tinha assim alguns turistas, pela língua, para mim são dinamarqueses ou suecos, sentados assim, aqueles caras brancos, vermelhos já do sol do Ceará, parecendo não saber se era gente, se era um peru disfarçado, bebendo cerveja, e o cara com uma menina, que não tinha 12 anos na minha avaliação, no colo, pegando na menininha. A menininha não tinha seio, ela tinha um sinalzinho por baixo da camiseta ralazinha que ela usava, dando cerveja para a menina. Irmão, se isso não provocar ira em você, eu vou dizer uma coisa para você, você já morreu muito tempo e não está sabendo. A minha vontade é de pegar aquela cadeira e ir na cabeça daquele cara, e dar cadeirada nele enquanto as forças da mão aguentassem. Aí você vai dizer, pô pastor, você é um cara pecaminoso. Não, eu concordo em gênero, número e grau com você. Concordo, não discuto essa possibilidade. O que eu estou dizendo para você é que a obedecer a Deus significa única e exclusivamente que, apesar de ter todos os impulsos, inclusive os pecaminosos, você, pelo poder do Espírito de Deus, vai dizer, eu não vou fazer. E vai dizer o seguinte, Senhor, me segura aqui. E Senhor, me faz alguma coisa, porque se depender de mim, sou eu que vou para os braços dessa mulher.
Se depender de mim, sou esse homem que eu vou agredir. Se depender de mim, é esse dinheiro que eu vou pegar. Se depender de mim, é esta fala que eu terei. Então, Senhor, pela tua misericórdia, amordaça esse monstro que existe dentro de mim. Deus nos dá a capacidade de obedecer. Para isso, Jesus Cristo se manifestou. Por isso, quando você diz assim, aliás, tem um versículo, se não me falha a memória, na primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, que diz assim, portanto, quando nós somos tentados, junto com a tentação, Deus nos dá também o livramento. Você é tentado, mas tem um livramento. Nós é que falamos assim, vai para lá, livramento, não quero escutar não. Fala comigo não. Não quero saber do livramento. Eu não é, irmãos. Tenha coragem aqui e diga para mim assim, pastor, eu pequei inocentemente. Tenha coragem. Você tem liberdade de falar isso. Todos nós ouvimos, não faça, não vá, não ceda, não é assim, olha, pense. E você diz, não quero pensar, não quero parar. Porque, aliás, se eu parar e pensar, eu talvez não faça, então eu não quero não fazer. Verdade ou não, queridos? E essa é a habilidade que Cristo veio fazer em nós. Então, hoje, nós precisamos de uma reforma novamente na igreja. Nós precisamos dizer para as pessoas que não é por número de culto que você frequenta, que não é por permanência ou não permanência em uma denominação, que não é por levantar as mãos, dizer glória a Deus e aleluia. Não é, irmãos. Maravilhoso isso. Eu estava aqui ouvindo o louvor, fiquei encantado com a beleza das canções e do que elas comunicam. Não é? Principalmente aquela canção que diz que Deus é o grande eu sou, ela é especialmente tocante para mim. Há uma música evangélica que diz assim, que um cantor fez baseado na entrada de Jesus na casa de Zaqueu, que diz, entra na minha vida, não é? Entra na minha história, não tem uma música, acho que é do Regis Danese, aquela música? Isso, entra na minha história, né? Muda a minha estrutura, muda a minha vida, é isso que nós precisamos, de que Jesus realmente, Jesus de Nazaré, solos Christos, entre na nossa história, entre na minha vida, transforme o meu ambiente doméstico num lar onde Ele habite, por causa da presença de uma pessoa que tem a presença dEle na sua vida. É por isso que a nossa igreja precisa ser uma igreja que obedece à voz de Deus e à sua palavra. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo 22, vocês lembram do texto? Samuel diz a Saul, por acaso o Senhor tem mais prazer em que se sacrifique do que em que se obedeça a sua palavra? Nós estamos trocando obediência por Deus por dinheiro naquelas caixas, irmãos. Não, eu não obedeci para ganhar esse dinheiro. Mas aqui, ó, parte dele vai para ali, vai ser benzido. Não, eu não obedeci quanto a mulher ou o homem que eu não deveria tocar. Mas eu vou todo domingo na igreja. Eu não obedeci quanto à forma que eu deveria me comportar. Mas olha, todo domingo eu estou lá de mãos levantadas, dizendo glória a Deus e aleluia. Por acaso Deus tem mais prazer nos seus sacrifícios do que Ele tem no simples fato de que você o obedeça? Irmãos, nós precisamos de uma reforma, concordam comigo? Não, queridos. Nós precisamos de uma reforma, que os nossos valores de fé voltem, para que a gente possa simplesmente obedecer a Deus. 2 últimos conceitos, rapidinhos e eu termino. Para fazer com que nós possamos viver como livres. Quando eu penso na morte de Cristo Jesus, quando eu penso no momento em que Ele foi crucificado, quando eu penso no véu que se rasgou, quando eu penso na palavra dele está pago, o que eu percebo para a minha vida é que a escravidão criada no Éden por Satanás foi agora revogada. Aleluia, irmãos! Revogada. Eu não sou mais escravo. Eu sou livre em Cristo. Ou seja, o poder do pecado não mais me domina. Ele opera em mim, mas ele não me domina. Eu vou dizer novamente, ele opera em você. E se brincar, você está olhando aí para mim agora e pecando, que ele já está me julgando, falando, esse cara, isso é pecado. Aí está aí a prova. A prova aí, ó. O poder do pecado, nós não estamos isentos da influência dele, da ingerência dele, dos ataques dele, mas nós não somos mais escravos do pecado. Sabe o que quer dizer isso, querido? É que agora eu posso ir para a direita ou para a esquerda. Eu posso dizer sim ou dizer não. Eu não podia.
Sem Cristo, presta atenção, sem Cristo eu não tenho essa força. Sem Cristo eu sou levado pela influência demoníaca, que é o príncipe desse mundo, que por causa da natureza pecaminosa em mim, não me permite agir de outra maneira. Então, quando Cristo entra, eu recebo uma carta de alforria. Manuel, você está livre. Você pode andar para cá ou para acolá, eu te habilito. Não é a minha inclinação natural, nenhum de nós aqui, irmãos, eu não quero ser ofensivo a você. Tem a inclinação natural para o bem, para o que é bonito, para o que é correto. Quem aqui não pensa besteira? Nem responde. E algumas são besteirão. Besteirão mesmo. Irmãos, eu já me peguei dizendo assim, mas Manuel, como é que você está pensando nisso? Você já falou isso para você? Eu, sincero, eu não tenho que esconder minha vida de nenhum de vocês. Manuel, o que é isso, rapaz? De onde está vindo esse negócio, sua cabeça? Aí até eu me pergunto, de onde está vindo? Nem eu sei responder. Que eu escuto, eu vejo, mas eu não olhei e nem ninguém falou comigo. Isso é uma coisa de doido. Está lá no coração, é a natureza pecaminosa, irmãos. Só que Cristo veio, cortou esse maldito cordão umbilical. Nós somos nele livres. E aí tem uns doidos por aí que acham que ser livre é poder fazer o que quer. Não, eu sou tão livre que podendo fazer o que eu quero por um lado ou por outro, a habilidade do Espírito Santo de Deus na minha vida me leva a escolher apenas aquilo que glorifica, que faz o bem, que abençoa pessoas. Então tem cara que fala assim, Jesus veio, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Pode. Mas se você fizer o que você quiser, significa única e exclusivamente que você trocou a escravidão. O que era do lado de cá, você passou para o lado de lá. Ser livre é inclusive ter a habilidade hoje de dizer não. Não quero. Mas por que você não quer? Não, porque eu não devo. Por que você não deve? Porque não edifica, porque não dá bom testemunho. Estão entendendo, irmãos? Porque simplesmente não preciso. Eu não preciso disso. Tem gente que se liberta, acha que se libertou do poder do pecado aqui, para se tornar escravo de novo aqui, de alguma outra coisa. Para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Somos livres. E por último, irmão, Cristo se manifestou para que nós pudéssemos, onde nós estivermos, implantar os conceitos do céu. É mais ou menos assim, um ambiente onde os conceitos do céu sejam percebidos entre nós. Irmãos, eu desafio qualquer um de vocês que está aqui, se tiver conceito do céu no seu lar, se a sua casa não será melhor. Eu desafio qualquer um de vocês. Conceitos do céu. Se o seu casamento não vai ser melhor. E eu sou o primeiro a dizer que relação tem atritos, queridos. Nós somos diferentes, não tem problema nenhum em você sentar do lado da sua esposa e dizer, não concordo com você, não tem problema nenhum. Vocês são seres diferentes, percebem a vida diferente, vieram de uma formação cultural, econômica, diferente, geográfica, diferente, não tem problema. Conceito do céu é, inclusive, a gente concordar em discordar. Não é porque você não concorda que o outro se torna um monstro, um bicho, um ser não querido, cheio de asco. Porque não é assim que a gente faz? Você discorda do outro, você falta pouco avançar na pessoa. E as palavras que saem do baú, meu Deus do céu. Aí você fica pensando assim, isso é conceito do céu? Não, o conceito do céu não quer dizer que é lá que parece que está todo mundo morto, ninguém é igual monge. Não é isso, o conceito do céu é um lugar de alegria, é um lugar de felicidade, é um lugar de paz, de respeito, inclusive onde pessoas gostam de coisas diferentes. Vá assistir filme em família, depois que seus meninos ficam adolescentes. Você vai ver como é que o conceito do céu precisa estar presente. A mãe quer assistir filme de natureza. O pai quer assistir filme que cortou o pescoço de 500. Os meninos querem... É ou não é? Ô gente, vamos assistir qualquer filme, bota aí, importante, nós estamos juntos aqui, vamos abraçar todo mundo, comer pipoca, beijar e ficar. E o filme tá bom, tá maravilhoso, você está detestando, mas tá maravilhoso, põe um negócio lá passando. Que manda um filme? Irmãos, me ouçam. Traz conceito do céu para sua casa e você verá se a sua casa não vai mudar. Agora, conceito do céu é sacrifício. Quem tem que sacrificar? Só eu? Alguém me disse aqui esses dias, o senhor quer que só eu sacrifique? Quero. Eu quero, não, a Bíblia quer. Ah, mas e se ela não quiser sacrificar? Problema dela.
Problema dela. Problema dele. Nós estamos sempre assim, eu vou até aqui, ó. Eu quero ver se você vem também. Ah, mas eu não tenho que ir, não, vai você. Traz conceito do céu. Jesus não falou assim, eu vou para a cruz, eu quero saber se você vai se arrepender. Não, ele morreu por você e por mim. Ele deu a vida dele para que eu e você hoje pudéssemos pensar nessa liberdade. Traz conceito do céu para essa igreja, irmão, você vai ver se esse lugar não fica bacana. Traz, ao invés de você trazer conceito do inferno. Compra a sua casa. Por que os nossos lares são atritosos? Por que os casamentos se desfazem? Por que os meninos choram? Eu sentei com uma criança essa semana. Deus me dá o privilégio aqui de alguns meninos dessa igreja quererem conversar comigo, que nem os adultos querem conversar. E esse menininho sentou lá na minha coisa, só dele sentar eu já comecei a chorar por dentro, né? Porque eu sou com criança. Aí ele sentou e falou assim, pastor, olha a frase do menino para mim. Como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Falei, filho, não fale isso não. Fale isso não. Falei, você é melhor do que eu, pai. Já vou de cara falar para você. Irmãos, se nós trouxermos conceito do céu para os nossos ambientes existenciais, eles vão mudar. O problema é que você está trazendo conceito do inferno. Você briga, você fala palavrão, você não tem cuidado com seu parceiro ou parceira, você não tem amor pelos seus filhos, você não tem trava na sua boca. Você fala o que você quer, sem imaginar o rastro de destruição que isso vai causar. Você é preguiçoso ou preguiçosa, você é maldizente. Isso não é conceito do céu, não tem como o ambiente ser celestial. Para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Você dizer assim, eu não consigo dar um abraço num filho meu, Cristo se manifestou para quebrar as obras de Satanás. Eu não consigo dizer perdão, ou eu te perdoo, ou me perdoe para minha esposa ou para o meu marido. Para isso Cristo se manifestou, para quebrar as obras de Satanás. Eu não consigo ter um tempo que não seja olhando só para mim, eu não consigo ser altruísta. Para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás, para que os lugares que nós nos reuníssemos se tornassem lugares onde as pessoas tivessem percepção do céu. Eu vou terminar, mas lá no livro de Mateus, capítulo 6, na oração do Pai Nosso, quem sabe a oração by heart aí, de cor, veja o que diz assim, Senhor, venha teu reino. Espera aí só um minutinho. Venha o teu reino. Ô gente, venha só pode ser vindo, não pode ser indo. Se está de cá falando venha, significa aqui, traga, desloque o seu reino de lá para cá, venha o teu reino. Clamor. Como é que esse reino vai ser visto? Em primeiro lugar, onde tiverem os filhos de Deus. Irmãos, não imagine que a igreja, porque foi isso que promoveu, entre outras coisas, a reforma protestante, nós estamos aqui falando. É achar que a sacralidade está na autoridade de um homem, é achar que a sacralidade está no cumprimento de ritos. Não, a sacralidade está, a beleza do Evangelho está, Cristo vivendo em nós. Venha o teu reino, seja feita, onde? No céu é feita. O clamor é, Senhor, faça aqui na terra como é feito no céu. Aqui na terra, na minha casa, aqui na terra, nessa congregação, aqui na terra, onde eu estiver, ambiente de trabalho, passeio, não importa. A igreja não existe para outra razão a não ser apontar a salvação em Cristo Jesus e fazer com que as pessoas possam experimentar aqui os conceitos de lá. Precisamos de uma reforma, não precisamos, querido? E quem sabe essa reforma pode começar na sua vida nessa manhã. Quem sabe você hoje pode dizer, eu finco nas portas, não de uma catedral, eu prego nas portas do meu coração as teses de que Deus é o Senhor da minha história. E Jesus se manifestou na minha vida. Eu queria fazer um desafio a vocês, e um desafio assim, que eu corro o risco de ficar sozinho na minha fala. Mas se Jesus tiver operado no coração de algum de vocês, eu sei que eu não estou sozinho. Porque eu não vou pedir para apagar as luzes, eu não vou pedir para vocês fecharem os olhos, eu não vou pedir para você baixar a cabeça para o outro pensar assim, bom, então se eu levantar aqui ninguém está vendo o que eu vou fazer. Eu quero olhar você nos olhos, eu sou o pastor dessa comunidade, eu sou o seu pastor. E eu ensino para você a palavra de Deus, nós precisamos de uma reforma. Para que as nossas casas sejam um lugar de mais paz, gente.
para que a nossa igreja seja um ambiente onde as pessoas chegarem aqui e dizer, gente do céu, aliás, do céu, eu encontrei gente do céu. Você dizer assim, eu preciso de uma reforma na minha vida hoje, você fica de pé para a gente orar juntos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa ficar de pé se você realmente não tiver entendido que você precisa isso. Agora eu quero dizer para você que ficou de pé, que a posição é o menos importante. Às vezes quando eu estou muito reflexivo, às vezes eu gosto de curvar minha cabeça, encostar no banco. Às vezes a coluna está doendo e uma posição é menos confortável do que outra. Você pode procurar o que você mais quiser, mas eu queria convocar você. Se eu pudesse, eu oraria colocando a mão na cabeça de um por um de vocês. Eu não posso, graças a Deus pelo número de pessoas que tem aqui. Mas eu queria te convidar a um clamor agora. Agora eu queria que você fechasse seus olhos e você orasse por você. E você dissesse, Senhor, dia 31, depois de amanhã, eu posso realmente, Senhor, comemorar com toda a comunidade cristã no mundo o dia da Reforma Protestante. Cristo nasceu, Senhor, na minha vida. Será que quando Wycliffe, quando Hus, quando Savonarola e tantos outros viam o fogo subir pelas suas pernas, amarrados naquele poste, impotentes, mas gritando as verdades do Evangelho, será que eu posso dizer, Cristo nasceu na minha história? Eu queria dar a você alguns momentos, que diz, ora por você, peça perdão, para isso mesmo Cristo veio ao mundo, Ele se manifestou para quebrar as obras de Satanás. Não há outro poder que você precisa na sua história, a não ser o poder do nome de Jesus, do sangue vertido na cruz do Calvário. Ele, somente Ele é capaz de quebrar essas correntes. Mas é necessário que você tenha essa percepção e diga, Senhor, nasce na minha história, entra na minha casa, que não é somente um ambiente geográfico localizado em alguma rua de alguma cidade, é a casa do meu coração, Senhor, é a minha vida. Entra, Senhor, na minha casa, entra, muda a minha vida, muda a minha história. Não é mudar financeiramente, materialmente, é mudar conceitualmente, Senhor. Senhor, eu creio e dependo da interferência do Espírito do Senhor na vida dessas pessoas aqui nessa manhã. É necessário, ó Deus, haver um derramar do Espírito do Senhor no coração de cada um, para que haja quebrantamento, Senhor, para que haja passos que sejam dados, retrocedendo de atitude, Senhor, ou passos em direção a outras que nós estamos postergando, Senhor. Senhor, é necessário o Teu Espírito para fazer alguém abraçar, para fazer alguém beijar, para fazer alguém dizer, me perdoe, eu estou errado, esse conceito não vem dos céus, não pode ser assim, eu não posso ser assim. É necessário, Senhor, a voz do Teu Espírito para nos fazer obedecer. Espírito de Deus, age aqui nessa manhã, Senhor, pega a Tua palavra, Senhor, transforma ela em algo absolutamente compreensível, apesar de eu tê-la falado de forma tão descontextualizada às vezes, para aquilo que o Senhor pode fazer, mas que o Senhor pegue as minhas palavras, ó Deus, transforme-as, e coloque no coração de cada pessoa, Jesus. Muda a nossa igreja, Senhor, muda a nossa igreja, Pai. Alguém que entrar aqui vai ver pessoas, vai conviver com gente, Senhor, que ama o Senhor, que foi ganhado por Jesus. Pai, eu oro e peço a bênção do Senhor sobre a nossa congregação. Eu peço que o Senhor possa nessa manhã transformar a vida de tantas pessoas aqui, Senhor, e que para a Tua honra e para a Tua glória, somente, só lhe deu glória, toda a glória para o Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar-nos, ó Deus. Quem sabe hoje lares aqui vão experimentar pela primeira vez, quem sabe, Senhor, a presença do Reino na sua casa. Que depender de nós, de mim, Senhor. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus de Nazaré. E os filhos de Deus aqui podem dizer amém? Louvado seja o Senhor.